Olá, eu me chamo Franciele e eu queria agradecer a oportunidade de estar participando da quarta jornada de estudos em português língua internacional. A professora Jennifer e eu vamos falar um pouco sobre mulheres migrantes, o projeto Travessias como espaço físico e simbólico. O projeto Travessias ele foi um projeto realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba, da Unidade Centro. Eu atuei como bolsista desse projeto e a professora Jennifer como professora orientadora. Bom, para começar ali, então, a introdução, eu gostaria primeiramente de apresentar o que foi o Travessias, né? Bom, como que nasceu o Travessias? O Travessias ele nasceu a partir do momento que foi percebido que havia uma invisibilidade das mulheres migrantes nas aulas de português, que causavam a evasão dessas mulheres dessas aulas. Então, qual que é a ideia do Travessias? Criar um espaço exclusivo para as mulheres migrantes. E com o objetivo de criar um ambiente seguro onde as mulheres elas pudessem, elas conseguissem se expressar e trocar vivências, experiências entre si, promovendo assim encontros necessários. O projeto Travessias ele aconteceu em duas edições, a primeira em 2022 e a segunda em 2023. Os encontros eles foram síncronos e assíncronos, síncronos na universidade e assíncronos pelo WhatsApp. E no primeiro ano, na primeira edição, as oficinas eram pensadas pela professora orientadora e pelas bolsistas que fizeram parte do Travessias naquele ano. Já na segunda edição, que foi no ano de 2023, as oficinas eram pensadas pelas participantes com o meu auxílio, né? E também com o auxílio da professora orientadora. Aqui, nós vamos fazer principalmente a análise de alguns momentos do segundo ano, que foi o que eu participei, né, o ano de 2023. A gente vai trazer também algumas reflexões, né, e práticas, reflexões sobre a prática e as vivências do grupo, que aconteceu ali durante esse ano de 2023. Bom, e para dialogar com o projeto Travessias, nós trazemos aqui algumas leituras que foram realizadas pela professora orientadora e também por mim. Então, a primeira leitura que a gente traz é a da Norton, de 2013, onde ela vai trazer a questão dos espaços físicos e simbólicos na migração. Essa leitura é muito importante, principalmente para o projeto Travessias, porque as mulheres elas passam elas passam por um deslocamento físico. Então, elas passam de um território, o seu território de origem, para o território brasileiro. Então, ela tem esses deslocamentos físicos, mas a gente também vê que tem um deslocamento simbólico, porque no Brasil temos culturas diferentes e que muitas vezes elas não se sentem parte daquela cultura. Então, por esse motivo, a gente vai trazer essa reflexão dos espaços físicos e simbólicos. Partindo desse ponto, né, a gente também vai trazer o ponto de vista do feminismo interseccional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de mulheres, nós também estamos falando de indivíduos, ok? Então a gente vê ali que as mulheres elas são de etnias diferentes, elas têm acesso, elas têm contato com culturas diferentes, né, classes sociais diferentes. E é muito importante que a gente esteja a par, a gente esteja conscientemente a par dessas diferenças, dessas individualidades, melhor. Porque cada mulher ela vai trazer uma experiência diferente para a sala de aula e a gente tem que aprender, a gente tem que acolher essas individualidades. Né? Então, por isso que a gente traz a leitura de Ribeiro, né, 2018. Além disso, pensando que o Travessias ele foi pensado para criar um ambiente seguro, né, e acolhedor para as mulheres, é importante também a gente trazer a leitura feita em Paredes, 2014, onde ela vai falar justamente sobre o feminismo comunitário, que é as mulheres se unirem para criar uma rede de apoio e acolhimento entre elas, né, principalmente considerando as diferentes etnias, as diferentes nacionalidades, para que elas consigam, né, se sentir bem
numa sociedade, numa comunidade que muitas vezes elas não conseguem ter tanto acesso porque elas têm algumas dificuldades com a língua ou porque elas não se sentem que fazem parte daquele espaço, justamente porque elas vieram de outros países e por esse motivo elas precisam se adaptar àquela nova realidade. Então, esse feminismo comunitário ele vai trazer justamente essa ideia de que é preciso que as mulheres elas se apoiem, né, que elas se acolham, independente da etnia e da nacionalidade, para que elas consigam, né, viver ali na sociedade em que elas estão inseridas, né? Mas sempre pensando que cada uma possui identidades próprias. Então, tipo, é justamente para elas serem acolhidas da maneira que elas são. Bom, como a gente está falando de 2023, da segunda edição, a qual eu fui bolsista, ela foi um pouco diferente da primeira edição. Como eu já havia explicado, no ano de 2023, a edição ela foi realizada, né, pensando num formato de oficina diferente de 2022. Então, foi pensado que era interessante, né, a gente queria trazer a relação horizontal. A gente sabe que as relações elas não são horizontais, mas para o ano de 2023 a gente pensou numa relação horizontal nas oficinas, né? Então, a gente queria que as mulheres elas explorassem mais as suas narrativas e por essa razão elas realizaram as oficinas. As oficinas foram pensadas por elas, por as mulheres migrantes, e eu e a professora Jennifer também, em alguns momentos, auxiliaram as mulheres, né? Auxiliamos as mulheres durante esse preparo para as oficinas. Bom, qual que era a ideia, então, né? Além tipo, de criar uma relação horizontal, de fazer com que as mulheres elas explorassem mais as suas narrativas para que elas se reconhecessem e conseguissem fazer com que as suas identidades fossem visibilizadas, né, na sala de aula de português ou nas comunidades que elas faziam partes, né? Então, a ideia dessas oficinas era justamente isso, dar visibilidade e ajudar também na construção da autonomia dessas mulheres migrantes, que, como eu já havia falado, muitas vezes passam por algumas dificuldades, vamos dizer assim, né? Que tem dificuldade com a língua, que é diferente da sua língua de origem, então, às vezes tem essa falta de conexão com a língua. Aí também tem a questão das culturas, que elas têm culturas diferentes, mas ao mesmo tempo elas estão inseridas em uma comunidade, em um ambiente onde as culturas são diferentes das que elas conhecem. Tem essa questão delas não se sentirem bem, talvez fazer alguma coisa que a comunidade onde ela está inserida não está acostumado, ou elas verem coisas que a comunidade, né, onde ela está inserida faz e elas também não estão acostumadas a ver aquilo. Então, qual que é a ideia? Dar visibilidade, mostrar para elas que elas podem sim trazer as suas identidades, não ter medo de, né, expor as suas identidades reais, tipo, o que elas são de verdade, né, considerando a sua cultura as suas culturas de origem, considerando que a sua etnia, a sua classe social, né, a sua nacionalidade. E também ali a construção de uma autonomia dessas mulheres migrantes, porque a gente pode ter, né, ali a dificuldade com o português, a gente pode ter a dificuldade com a gente na construção, né, em entender culturas diferentes que a gente conhece, mas que também a gente consegue ter autonomia nesses ambientes, né? Então essa foi a ideia, de fazer com que elas se sentissem autônomas, sentissem que têm autonomia, que são capazes de fazer o que elas gostam e de trazer realmente aquilo que as fazem se sentir bem. Então, a gente trouxe na segunda edição de 2023, essa foi a ideia. Então, fazer com que elas se sentissem, né, no lugar que antes a gente estava. Então, que era num lugar onde a gente estaria explicando as coisas, mas agora são elas que vão compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências,
elas vão trazer o que elas conhecem, elas vão debater entre si o que tem de diferente, o que tem de igual, e isso vai fazendo com que elas criassem durante o projeto todo esse laço, né? Toda essa uma rede de apoio bem forte, onde elas tinham, né? Elas mais do que no projeto, elas tinham uma amizade fora desse projeto. Então, justamente pensando ali naquele feminismo comunitário, pensando que, tipo, elas são diferentes, mas elas podem se apoiar e se acolher. Então, e pensando que, tipo, elas não precisam estar sozinhas durante esse processo de deslocamento. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 momentos do projeto Travessias, né, esse recorte que a gente está apresentando hoje, né? Então esses foram os momentos que mais chamaram a nossa atenção, né? Então a gente teve um momento que foi da oficina de manicure, um outro momento que foi da oficina de cerâmica e o último momento que a gente selecionou para esse recorte, que é do encontro, o último encontro que aconteceu no primeiro semestre de 2023. Bom, em relação a esses momentos, a gente está chamando aqui atenção para deslocamentos. Então, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre quem ministrou a oficina, o objetivo dessa oficina e os deslocamentos que nós encontramos nesse processo. Em relação à oficina de manicure, quem ministrou foi uma das alunas sírias do grupo. O objetivo foi o gosto, né, da aluna pela atividade e a sensação de conforto que ela tinha ao fazer essa atividade. Era uma atividade que ela já fazia no país dela, que ela desenvolveu ao longo dos anos e que trazia uma relação de bem-estar, principalmente depois de uma semana cheia de trabalho. Foi o momento em que ela mais se encontrava e ela quis compartilhar isso com o grupo porque foi um hábito que ela trouxe para o Brasil. Ela, inclusive, comentou na época que, em momentos de maior estresse, justamente por estar num território diferente, esse momento de autocuidado, de se voltar para uma atividade que ela já fazia no país dela, ajudava ela a se fixar no Brasil. Os deslocamentos que a gente sentiu nessa oficina, né? Parte das participantes olharam para essa oficina com muita curiosidade e admiração. Algumas já vinham de uma estética de fazerem as suas unhas, né, nos seus lares, né, como uma atividade, e admiraram muito o modo que essa aluna fazia o seu processo de manicure, né, porque já realizavam isso consigo mesmas. No entanto, entre esses deslocamentos, para além dessa porção de curiosidade e admiração, também existiram alguns desconfortos, como a gente está chamando aqui. E esses desconfortos se deram justamente da parte da bolsista, que é a Franciele, e da minha parte como coordenadora do programa. Os desconfortos que foram sentidos ali vieram justamente do fato de ser um espaço nem físico e nem simbólico conhecido para nenhuma das duas, né? Nenhuma de nós tem esse hábito de fazer manicure. Então, quando a gente foi convidada pela aluna para realizar essa atividade, não existia uma aproximação primeiro, nenhuma curiosidade, nenhuma admiração. No meu caso, especificamente, me gerou um certo desconforto, porque eu não tenho unhas grandes no padrão brasileiro. Então, me senti bastante incomodada de ter as minhas unhas feitas, num primeiro momento, por essa aluna. A partir do momento em que essa aluna chegou até o local, até a minha estação de trabalho para fazer as unhas, eu vi que ela estava muito feliz de fazer esse trabalho e eu fui relaxando conforme o tempo foi passando. Um segundo momento foi a oficina de cerâmica. Na oficina de cerâmica, quem ministrou foi uma aluna brasileira. Então, conforme já mencionamos, as participantes eram brasileiras e também migrantes. Então, dentro das partes do grupo de participantes brasileiras, existia uma aluna da graduação de design e foi ela que ministrou essa oficina de cerâmica. E o objetivo dessa oficina era expor para o grupo, compartilhar com o grupo uma habilidade que ela estava desenvolvendo dentro do curso de design e mostrar uma habilidade que fosse possível nesse espaço, né? Como a gente está no espaço de extensão universitária, a universidade não possui recursos diversos para que a gente realize várias das oficinas que nós gostaríamos de realizar. Então, a oficina com cerâmica fria foi a selecionada pela aluna. Entre os deslocamentos que percebemos,
dá para a gente pensar em dois, né, que se dividiram ali no grupo. A maior parte das participantes se sentiram leves, criativas, e elas ativaram, o que na nossa opinião é um ponto alto dessa atividade, aspectos importantes das suas identidades nos projetos. Então, a aluna de design, ela fez uma apresentação inicial sobre o que era cerâmica fria, retomou um histórico sobre essa atividade e pediu que as participantes pensassem em projetos particulares. Como a gente estava no segundo semestre de 2023 e próximo do Natal, muitas das participantes fizeram projetos natalinos. E isso aproximou elas de um espaço simbólico de criação, porque elas poderiam usar essas cerâmicas na sua mesa de Natal, nos seus lares. E pensando nesse contexto de mobilidade e deslocamentos, né, físicos e simbólicos que o ato de migração propõe, de alguma maneira isso pode ter trazido alguma fixidez para essas alunas, né? Então agora elas estavam produzindo algo delas, para elas, e que poderia estar no seu ambiente, no seu lar, né? Por outro lado, algumas das participantes tiveram uma sensação um pouco mais utilitarista com relação aos projetos, então elas não foram para um lado mais de projetos pessoais, de projetos e intenções, paixões individuais, mas foram como que eu posso usar isso? Essa oficina, eu posso usar esse objeto aonde? No meu dia a dia. E essa é uma informação bastante relevante se a gente for pensar nesses deslocamentos que as migrantes possuem ao longo do tempo de estadia no território brasileiro, né? Essa vontade de criar, mas ao mesmo tempo uma necessidade de sempre desenvolver algo no sentido mais prático, está com algumas delas que aproveitaram, fizeram um aproveitamento diferente dessa oficina, né? E o último encontro, né, o último grande momento aí foi o último encontro do primeiro semestre de 2023, na primeira porção do projeto, no segundo ano de existência. Quem ministrou esse encontro, como era um encontro de fechamento, foram as bolsistas, a bolsista, então, no caso, a Franciele e eu, como coordenadora do projeto. O objetivo era um fechamento do primeiro semestre, então nós produzimos cartas que entregamos umas para as outras. Então foi feito um sorteio entre as participantes e cada uma das participantes retirou o nome de uma delas e escreveu uma carta pensando na participante e na relação que tinha com a participante, desejando coisas, perguntando coisas, né? E depois foi revelado, né? Foram reveladas as cartas e foram entregues. E ao final dessa sessão, existiu um momento muito interessante que uma das participantes venezuelana começou a fazer uma série de perguntas para uma participante egípcia e começou a entrevistá-la de alguma maneira. Então, as cartas, elas revelaram bastante de um conteúdo cultural sobre as nacionalidades das participantes, mas também de cunho bastante pessoal. E nessas identidades que emergiram, então, naquele processo, essa entrevista, ela veio de um bolsão de curiosidades que essa aluna venezuelana tinha, principalmente em relação a questões religiosas da aluna egípcia, né? Então, questões que ela sempre teve curiosidade de perguntar, mas não tinha perguntado até o momento. Então, aqui a gente consegue ver mais uma vez que ao longo dos semestres, as alunas começam a se sentir mais à vontade para entrarem nesses espaços físicos e simbólicos que são de difícil entrada, mas que a longo prazo o projeto conseguiu viabilizar para elas. Então, em conclusão, o que foi o Travessias, ou o que a gente obteve com o resultado do Travessias, né? É possível dizer que o Travessias ele operou como um espaço acolhedor, que possibilitou não só o compartilhamento de vivências, mas também de uma construção de laços muito fortes entre as participantes e também da construção de uma rede de apoio. A longo prazo, né, a gente administrava, junto com os encontros síncronos, com as oficinas, o grupo do WhatsApp. E a gente conseguiu perceber que de encontro para encontro, as participantes começaram também a usar os canais individuais de comunicação. Muitas dessas alunas se falam até hoje, mesmo que o projeto não esteja mais em andamento. Então, isso mostra o quanto essas vivências, elas realmente criaram esses laços para além do projeto, que era uma das intenções. Ao mesmo tempo, uma coisa importante para se mencionar
é que esse espaço físico e simbólico do Travessias, ele deu visibilidade a essas mulheres para que elas pudessem ter as suas identidades reconhecidas. Identidades como mulheres, como mães, como mulheres em outro território, como mulheres que estão entre mais de um território, né? Porque estar no território brasileiro não quer dizer que elas estejam inseridas na sociedade civil brasileira. Então, em muitos dos encontros, as participantes relatavam que estavam no país, mas não se sentiam imersas, não se sentiam inseridas, e que o espaço do Travessias era esse momento na semana em que elas poderiam se ver num espaço seguro, sem serem julgadas, que elas poderiam perguntar coisas, que elas poderiam confidenciar também coisas que não conseguiam em espaços outros. E por último, também dá para a gente pensar que esse espaço do Travessias, tanto simbólico quanto físico, é um espaço de reconstrução de ideias, né, e pensamentos que possibilitaram deslocamentos necessários para que as mulheres encontrassem o seu lugar nessa sociedade, né? E quando a gente pensa que encontrar o seu lugar, não é um lugar estático, né? Como se essas mulheres tivessem um único lugar para onde elas pudessem ir, no sentido de que em algum momento elas não estavam inseridas e agora elas passam a estar inseridas. Os processos de deslocamento, eles são dinâmicos. Então, ao mesmo tempo que elas podem se sentir mais inseridas em alguns momentos, talvez elas se sintam menos inseridas em outros, mas o Travessias funcionava como esse ponto de convergência e espaço seguro para todas elas, né? Para que elas também pudessem sentir que esse enfrentamento das barreiras da sociedade se diluía, pelo menos um pouco, nesse espaço. Bom, então nós gostaríamos de agradecer a participação no evento, nós esperamos que, de fato, essa contribuição do Travessias não aconteça só na nossa universidade, mas que possa ser um projeto expandido para outras universidades e que esse processo de invisibilidade das mulheres migrantes, ele passe a dar lugar para um terceiro espaço, um espaço de discussão em que essas questões possam ser colocadas e que mulheres possam participar desse crescimento juntas. Então, ali estão os nossos e-mails, né, o meu e-mail da Franciele, e a gente agradece bastante pela oportunidade.